Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa narrativa cheia de lições e momentos de cortar o coração. E no final, não esqueça de comentar o que você faria no lugar da protagonista. Agora, vamos para a história de hoje. Meu nome é Carolina, tenho 15 anos, e essa é uma lembrança que nunca vai sair da minha mente. Naquela tarde abafada, eu estava na casa dos meus avós, em Campinas, onde costumávamos ficar quando meus pais viajavam a trabalho. Meu irmão mais novo, Rafael, que é autista, começou a se contorcer no chão, segurando com força o lado direito da barriga. Eu reconheci na hora que havia algo muito errado. Vó, precisamos levá-lo ao hospital agora, gritei desesperada. Minha avó, Dona Elvira, bufou, cruzando os braços. Eu avisei seu avô que isso ia acontecer. Sempre esse drama. Primeiro falam que ele é especial, agora qualquer dorzinha já vira apendicite. Meu avô, seu Anselmo, apenas baixou o jornal e resmungou. No meu tempo criança não tinha essas frescuras. Senti meu peito apertar. Rafael apontava exatamente onde doía, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me lembrei da minha professora de ciências explicando os sinais de apendicite, mas quando tentei explicar, minha avó me interrompeu com desprezo. Para de querer ser a sabichona. Você só tem 15 anos. Rafael gemeu mais alto e, de repente, começou a vomitar sem parar. O vômito escorria pela toalha que minha avó tanto protegia. Ela não olhou para ele, só gritou: "Olha o que ele fez na minha toalha. Isso é o que dá ficar mimando o menino." O desespero tomou conta de mim. Eu sabia que aquilo não era uma crise comum. Ele nunca vomitava assim, mas, mesmo vendo sangue misturado no vômito, meus avós continuavam cegos. "Pelo amor de Deus, vovô, ele está morrendo", implorei. Seu Anselmo apenas aumentou o volume da televisão. Minha avó, impassível, segurou Rafael pelos ombros, dizendo: "Anda, menino, prova que não está fingindo." As lágrimas corriam pelo rosto dele. Vi os olhos de Rafael se revirarem, a respiração falhar. Corri até o telefone, mas meu avô arrancou da tomada e jogou sobre a mesa. "Aqui quem manda sou eu", disse, com a voz dura. Senti minhas pernas tremerem. Rafael se arrastou pelo chão em direção ao banheiro, como se o corpo estivesse desistindo. Eu só conseguia chorar. Meus avós o trancaram lá dentro para aprender a se comportar. Era demais. Meu irmão estava com febre altíssima, tremendo, gemendo baixinho de dor. Eu sabia que se não fizesse nada, ele morreria ali. Então, tive uma ideia. Corri até o balcão e vi as chaves do carro do meu avô. Peguei-as escondido. Saí correndo pelos fundos e apertei o alarme do carro várias vezes. Bip, bip, bip. O barulho ecoou por toda a rua. Não me importei com vizinhos reclamando nem com as leis de silêncio. Eu só queria que alguém visse. E funcionou. A vizinha, Dona Marlene, que já tinha sido enfermeira, correu pelo portão. Logo outros vizinhos, o seu Roberto, os irmãos Sampaio, apareceram. Quando meu avô veio furioso pelo quintal, eu gritei por cima do barulho: "Meu irmão está morrendo. Eles não querem ligar para o SAMU." Dona Marlene não pensou duas vezes. Passou direto pelo meu avô, entrou em casa e viu Rafael desmaiado no chão do banheiro. Ela mesma ligou para o 192. Alguns minutos depois, as sirenes chegaram. 2 socorristas entraram correndo, colocando Rafael numa maca. Uma das enfermeiras olhou para mim e perguntou: "Há quanto tempo ele está assim?" Minha voz falhou: "Horas." E meus avós não quiseram acreditar. O olhar sério dela dizia tudo. Possível ruptura. Precisavam agir rápido. Rafael estava quase inconsciente, pele fria, lábios roxos. Eles o colocaram na ambulância. As portas bateram, as sirenes gritaram. Senti como se meu coração fosse rasgar meu peito. Fiquei ali, imóvel, até que Dona Marlene segurou meu braço. "Vamos atrás, querida. Você não vai passar por isso sozinha." No carro dela, minhas mãos tremiam sem parar. Eu só conseguia lembrar do rosto do meu irmão apagando diante de mim. Quando chegamos ao hospital, o cheiro forte de desinfetante me fez sentir um nó no estômago. Uma enfermeira me colocou para esperar, mas eu não conseguia ficar sentada. Chorava em silêncio, com o coração batendo tão rápido que parecia que ia desmaiar. Minutos depois, uma médica de jaleco, doutora Helena Duarte, apareceu e me chamou de lado. "Seu irmão está em cirurgia de emergência. O apêndice dele já deve ter estourado. Vamos fazer tudo o que for possível." Senti meu corpo todo gelar. Fiquei repetindo na cabeça: e se for tarde demais? E se eu não tivesse tocado aquele alarme? O tempo na sala de espera parecia um pesadelo sem fim. Eu me sentava, levantava, andava em círculos, voltava a me sentar. O relógio marcava a cada segundo como se fosse uma martelada na minha cabeça. Quase uma hora depois, meu avô, seu Anselmo, entrou no pronto-socorro com a voz grossa, gritando: "Isso tudo é exagero. Uma simples dor de barriga virou esse circo?" Eu não consegui responder. Fiquei olhando para o chão, contando os azulejos rachados do teto para não perder o controle. Pouco depois, uma enfermeira me deixou usar o telefone fixo do hospital. Com as mãos tremendo, disquei o número da minha mãe. Ela atendeu no segundo toque. "Carol, o que aconteceu?" A voz dela saiu trêmula. Contei tudo. O vômito com sangue, a
febre, o desespero. Minha mãe começou a chorar, e logo meu pai entrou na ligação, tentando falar firme, mas a voz dele também tremia. Estamos a caminho. Aguenta firme, filha. Prometemos que não vai acontecer nada com o Rafael. Era a primeira vez naquela noite que senti uma pontinha de esperança. 2 horas depois, a médica Helena voltou. O rosto estava cansado, mas sereno. O apêndice dele rompeu, e já havia sinais de peritonite. Conseguimos limpar a infecção, mas ele vai precisar de antibióticos fortes e ficar na UTI. Meu coração quase parou, mas havia um detalhe: ele estava vivo. Naquele momento, meus pais chegaram correndo. Minha mãe, Camila, entrou direto para a UTI, enquanto meu pai, Sérgio, foi falar com os meus avós. Eu vi a cena de longe. A expressão dele era dura, quase irreconhecível. Vocês desligaram o telefone. Vocês quase mataram o Rafael. Disse, sem levantar a voz, mas cada palavra soava como uma sentença. Minha avó, Elvira, cruzou os braços. Ele estava exagerando. Hoje em dia as crianças são fracas demais. Minha mãe voltou da UTI, o rosto molhado de lágrimas. Quando ouviu aquilo, perdeu a paciência. Exagero? Ele está na UTI com tubos e sondas porque vocês se recusaram a acreditar. Vocês não têm ideia do que fizeram. Foi a primeira vez que senti meus pais realmente nos defendendo. Na manhã seguinte, apareceu no hospital um homem de terno com uma prancheta, Dr. Álvaro Nunes, do Conselho Tutelar. Explicou que o hospital tinha a obrigação de relatar casos de negligência. Iria entrevistar todos nós separadamente. Quando chegou a minha vez, ele me levou até uma sala pequena, com cadeiras duras e uma planta artificial no canto. Quero que me conte tudo desde o começo, disse ele, olhando nos meus olhos. Contei cada detalhe. A dor do Rafael, a recusa dos meus avós, o telefone arrancado da tomada, o barulho do alarme do carro, os vizinhos chegando. No meio da narrativa, minha voz falhou. Perguntei se eu também era culpada por ter demorado a agir. Dr. Álvaro balançou a cabeça, firme. Carolina, você salvou a vida do seu irmão. Nenhum adolescente de 15 anos deveria carregar esse peso, mas você foi mais forte do que muitos adultos teriam sido. Naquele momento, chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Chorei até não ter mais forças. Quando voltei para a sala de espera, vi minha mãe conversando com o Dr. Álvaro. A voz dela falhava enquanto explicava. Nós nunca imaginamos que meus sogros poderiam reagir assim. Sempre confiamos neles para cuidar das crianças. Ele apenas anotava tudo. Sério, eu sabia que aquilo mudaria a nossa vida para sempre. No dia seguinte, Rafael ainda estava na UTI. Sua pele pálida parecia papel, e o peito subia devagar sob a máscara de oxigênio. Eu segurei sua mão, contando histórias de videogame e lembranças engraçadas, só para que ele soubesse que eu estava ali. Mas, no fundo, a sensação era de impotência. Enquanto isso, meus avós continuavam negando tudo. Diziam que estávamos inventando drama para envergonhá-los. O ódio crescia em mim, mas eu já não precisava lutar sozinha. Dessa vez, meus pais estavam firmes. E foi aí que a grande reviravolta começou. A justiça e a responsabilidade que eles sempre fugiram finalmente estavam chegando até eles. 2 dias depois, a febre do Rafael voltou a disparar. Os monitores apitavam sem parar, e enfermeiras correram para o quarto. Eu fiquei paralisada, só conseguia ouvir minha mãe gritar: por favor, ajudem o meu filho. O cirurgião, Dr. Henrique Vasconcelos, entrou apressado com outro médico. Em minutos, descobriram um abscesso que precisava ser drenado imediatamente. Mais um procedimento, mais um risco. Minha mãe soluçava, encostada na parede. Meu pai tentava abraçá-la, mas também tremia. Eu olhava para eles e pensava: agora vocês entendem. Agora vocês sabem o peso que eu senti quando eles não acreditaram em mim. Naquela mesma tarde, o conselheiro Álvaro voltou ao hospital com papéis para preencher. Precisamos instaurar um plano de segurança temporário, explicou. Os avós não poderão ter contato com as crianças sem supervisão. Meus pais assinaram sem hesitar. Foi a primeira vez que eu vi meu pai se posicionar de verdade contra os próprios pais. Quando os avós souberam, a reação foi imediata. Elvira bateu a bolsa na mesa e gritou: vocês vão colocar estranhos contra a nossa família? Isso é traição. Meu pai respirou fundo, mas a voz saiu firme. Traição é abandonar meu filho à morte. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Pela primeira vez, vi vergonha nos olhos do meu avô, mas ele logo disfarçou, murmurando que não era nada demais. As semanas seguintes foram uma mistura de hospital e investigações. O Rafael ficou internado, lutando contra a infecção. Eu passava horas ao lado dele, lendo em voz alta, segurando sua mão, lembrando de que ele não estava sozinho. Enquanto isso, meus pais eram chamados para entrevistas com assistentes sociais. Cada detalhe era analisado. As viagens de trabalho, a confiança cega nos avós, a negligência deles. Era um processo doloroso, mas necessário. Em uma dessas reuniões, Álvaro olhou diretamente para mim e disse: Carolina, você tem noção de que sua atitude salvou a vida do Rafael? Eu balancei a cabeça, mas as lágrimas escorreram. Quero que saiba que, daqui para frente, você não vai carregar isso sozinha. Seus pais estão aqui para proteger você e seu irmão. Foi como se um peso enorme saísse dos meus ombros. Pela primeira vez, eu acreditei que não era
era mais só eu contra o mundo. Na semana seguinte, houve uma audiência preliminar no fórum. Meus pais de um lado, meus avós do outro. O advogado deles falava sobre o direito de convivência, mas o advogado da minha mãe respondia lembrando cada detalhe da negligência: o telefone arrancado, o menino trancado no banheiro, o alarme do carro que eu tive que disparar para chamar ajuda. Quando o juiz perguntou a meus avós se tinham algo a dizer, minha avó respondeu com frieza: ele só precisava de disciplina. Naquele momento, o juiz suspirou e decretou: a partir de hoje, qualquer contato será supervisionado por assistente social, até segunda ordem. Minha mãe chorou de alívio. Meu pai segurou minha mão com força. Era o primeiro sinal de justiça, mesmo que pequeno. Enquanto isso, Rafael começou a melhorar devagar, ainda frágil, ainda assustado, mas vivo. Cada sorriso tímido dele me dava forças para acreditar que, apesar de tudo, nós conseguiríamos seguir em frente. E foi nesse ponto que meus pais fizeram uma promessa solene: nunca mais deixariam que alguém nos colocasse em risco. Eles seriam nossa proteção de agora em diante. Os dias seguintes foram de luta e esperança. Rafael passou por mais uma drenagem, mas, dessa vez, reagiu melhor. Aos poucos, sua febre foi cedendo. A cada visita à UTI, eu me aproximava de sua cama, segurava sua mão e falava sobre coisas simples, como o desenho favorito dele ou o jogo que tanto gostava. Um dia, para minha surpresa, ele abriu os olhos e sussurrou: Carol, eu não vou morrer, né? Meu coração se partiu. Segurei sua mão com firmeza e prometi: nunca mais vou deixar que nada aconteça com você. Eu e papai e mamãe vamos sempre te proteger. Foi a primeira vez que senti, de verdade, que meus pais estavam ao meu lado nessa promessa. Enquanto Rafael se recuperava, as audiências continuaram. O conselho tutelar juntou os laudos médicos, os depoimentos de vizinhos e o meu relato. A enfermeira que atendeu o Rafael também testemunhou, descrevendo em detalhes o estado crítico em que ele chegou ao hospital. O juiz foi claro: a negligência dos meus avós era inegável. Eles perderiam qualquer autonomia sobre nós, só poderiam visitar se aceitassem supervisão em local neutro, e apenas se cumprissem cursos de orientação sobre emergências médicas e cuidados com crianças. Meu avô, seu Anselmo, baixou a cabeça. Mas minha avó, Elvira, explodiu: isso é humilhação. Vocês vão se arrepender. Dessa vez, não foram meus pais que responderam. Foi o próprio juiz, firme. Arrependimento é o que a senhora deveria sentir por quase deixar seu neto morrer. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi meus pais respirarem aliviados. Eles não estavam mais lutando sozinhos. Meses depois, Rafael recebeu alta definitiva. A cicatriz na barriga era visível, mas para mim era um símbolo de vitória. Em casa, criamos novas rotinas, refeições juntos, horários ajustados ao bem-estar dele, principalmente, uma regra clara: ninguém mais ficaria sob cuidado dos avós. Meu pai mudou. Aos poucos, deixou de defender os pais dele e passou a nos colocar em primeiro lugar. Eu percebi em seus olhos uma mistura de arrependimento e determinação. Minha mãe, que antes parecia sempre cansada, agora mostrava força. Ela mesma procurou grupos de apoio para famílias com filhos autistas e me incluiu em tudo. Aos poucos, fomos reconstruindo o que tinha sido destruído. Os avós nunca mais vieram em nossa casa. Enviaram uma carta meses depois, cheia de frases sobre perdão e a respeito aos mais velhos. Mas dessa vez meus pais não cederam. Eles guardaram a carta em uma gaveta e decidiram: não abririam espaço para que tudo se repetisse. Eu, que antes me sentia sozinha, finalmente pude descansar. Já não precisava planejar rotas de fuga, esconder chaves ou carregar remédios na mochila. Agora eu podia ser apenas uma irmã mais velha, e não uma guardiã desesperada. Numa noite, sentei no quarto do Rafael e fiquei observando-o dormir. Ele segurava seu dinossauro de pelúcia, respirava tranquilo. Minha mãe apareceu na porta, colocou a mão no meu ombro e sussurrou: você salvou o seu irmão, Carol, e a partir de agora, nós vamos salvar você também. Senti minhas lágrimas caírem. Pela primeira vez, não eram de medo, mas de alívio. Aquele foi o dia em que percebi que a nossa família, mesmo marcada por cicatrizes, estava mais forte do que nunca. E foi assim que eu descobri que, mesmo quando o mundo parece desabar, a união da família pode reconstruir tudo. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar essa história. Comente abaixo o que você faria no lugar da Carolina e nos acompanhe para mais histórias emocionantes como essa.